Estamos chegando. Primeiro, muito obrigado aí mais uma vez aqui no programa para a gente conversar um pouco, sempre com temas envolventes, né, provocantes, porque gestão de relacionamentos com o cliente é um tema muito em voga, né, um tema que chama a atenção de todos, né? Então, alegria recebê-lo, viu? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Não maior do que a minha alegria de conversar contigo, de aprendermos juntos. É sempre um prazer, mestre. É tão bom, né? Sempre a gente aprende, né? Sempre a gente aprende quando a gente escuta e quando a gente conversa, né? E o tema em si, gestão de relacionamento, olha só, já é uma conversa, gestão de relacionamento, se relacionar. É comum hoje as empresas se relacionarem com os clientes ou é meu cliente, acabou, se comprou e foi embora? Relacionamento, acho que é o ponto-chave aqui da nossa temática. E eu acho que vale a pena a gente primeiro refletir um pouquinho sobre relacionamento. Será que as empresas têm se relacionado mesmo? Porque às vezes parece que não é um relacionamento. Mas trazendo um pouco aqui para a analogia para o relacionamento conjugal ou de namoro, de paquera, hoje tem o tal do fica, né? Às vezes parece que a empresa Fica, né? só fica com aquele cliente e aí descarta. Não pega dado nenhum, registro de telefone, de nome, de endereço, não faz um histórico do que o cliente compra, quais são as preferências dele, os gostos que ele tem, enfim. E isso é só o básico do básico do básico para poder ter um relacionamento, porque eu não consigo me relacionar com quem eu não conheço. Sim, sim. E quando eu conheço, aí sim, passa a ser possível me relacionar de fato. Então, isso é um ponto delicado, porque muitas empresas têm deixado escorrer pelas mãos o maior patrimônio. Qual é o maior patrimônio das suas empresas, mestre? Cliente, né? Essencialmente a sua carteira de clientes gigantesca, que é isso que permite o seu negócio existir, prosperar, crescer. E uma coisa que eu fico pensando vai chegando agora final de ano, né? Os BROBRO, como a gente chama aqui no popular, né? Já passamos por setembro, terminando outubro, e aí tantos e tantos empresários ficam agora naquela ansiedade, eita, décimo terceiro, o apurado, né? Fechar o ano bem, e às vezes tem alguns setores que tem uma sazonalidade negativa, baixa bastante as vendas, e aí ficam loucos, esperando o cliente, né? Torcendo, pedindo a Deus, mas às vezes a lista de clientes era para estar ali na mão, sabendo exatamente para quem ligar. É mais fácil resgatar esses que tenho, ou namorar com eles, ou me relacionar com eles, ou esperar um novo? O custo de trazer um novo é muito maior, tanto de dinheiro
tráfego pago, patrocínio, seja lá qual for o caminho, prospecção ativa, né? Colocar os vendedores na rua, como diz, porta a porta. Enfim, o custo em si de conquistar, o custo de tempo que eu preciso dedicar, e às vezes eu tenho em casa um monte de possíveis clientes que já conhecem meu produto, meu serviço, minha entrega, minha dedicação, e eu às vezes deixo isso passar. Não faço um bom pós-venda. Voa das minhas mãos, né? O ditado é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Tem empresário que parece ser o contrário. É melhor dois pássaros voando do que nenhum na mão. Ele fica meio que contraditório. Esse relacionamento, muitas vezes, eu conversando com algumas pessoas, eu observo, Jean, que parece que eu estou te incomodando se eu for bater na tua porta. Isso pode acontecer? Já que você é meu cliente, né, ou foi meu cliente por um momento, insistir em bater na tua porta é uma possível prospecção de negócio, de um novo negócio, mas será que eu não vou te incomodar? Eu vou te tirar da tua zona de conforto, da tua tranquilidade? Hoje, esse formato da gente trabalhar via WhatsApp e até via ligação também, tem uma característica interessante para a gente analisar. Eu posso atender a ligação ou não, eu como cliente. Eu posso responder sua mensagem agora ou depois. Então, meio que essa questão de incomodar, ela é um pouco relativa, de certa forma. Algumas empresas, elas pecam pelo excesso e, de fato, incomodam mesmo. Usam automações demais, né? Colocam robôs muitos robôs, né? Para muitos envios de muitas mensagens. E aí, de fato, exagera, chega ao extremo oposto. Não precisa ser assim. Mas diga-se de passagem, uma boa fatia desses clientes, eles vão gostar de ser lembrados, né? É isso que eu sempre faço questão de colocar nos treinamentos que eu ministro, nas consultorias que eu faço. Eu sempre abro os olhos dos empresários, das equipes de vendas para isso. Se enxergue como solução para um problema. Não é você tá pedindo um favor e por favor me compre. Não, eu sou solução para o problema que você tem. Eu tenho aqui exatamente o que você precisa. Então, se eu coloco esse princípio na frente de tudo, então o resto é tranquilidade. Olha, se você estiver precisando, eu estou aqui. Se não tiver, tudo certo. Eu sou a solução, né? Se estiver precisando, eu sou a solução. É a postura aqui. Correta. E um detalhe também importante que eu vejo, e eu lhe pergunto, a visita, necessariamente eu tenho que fechar um negócio e trazer um contrato na mão? A esperança de quem faz esse tipo de abordagem, né? Até pelo gasto, pelo todo o empenho que é colocado, é realmente de fechar 100%. Só que isso não é a realidade, né? A gente trabalha com um indicador que é fundamental, que é a taxa de conversão. Algumas abordagens, como porta a porta, visita, enfim, uma ligação, tem uma taxa de conversão diferente de outras abordagens. É natural ter essa diferença. E aí, por que eu estou trazendo à tona esse assunto da taxa de conversão? Porque, infelizmente, me permite até falar provocando literalmente aqui, muitas empresas que nos ouvem agora, nos veem, não medem isso, não fazem ideia de cada 10 pessoas que eu visito, quantas fecham comigo? Às vezes parece que as empresas só têm um único indicador: faturamento. Atingiu a meta de faturamento, tá lindo. Não atingiu, tá preocupante. Não é só isso. Esse é um dos aspectos que a gente precisa olhar. A conversão, ela é fundamental. Por quê? Eu vou ver a real qualidade da minha equipe de vendas. E diga-se passagem que é um indicador também de que, se eu estou errando, ele vai me dar uma luz, né? Exato. É um alerta valioso, porque esses dias, um dos meus clientes de consultoria ficou chocado quando eu mostrei para ele que a melhor vendedora não era a que ele imaginava. Porque tem uma vendedora no time dele que vende muito, mais de uma centena de milhares de reais. E, nesse caso,
ele achava que ela era melhor por causa disso. Do volume. Do volume. Mas, quando eu mostrei para ele que tinha uma outra vendedora, segundo lugar na colocação, né, no ranking de vendas, que convertia muito mais clientes do que a primeira, aí a gente descortinou, foi chocante a cena, porque ele percebeu, poxa, então todo esse faturamento é por causa da carteira de clientes que ela já tem seus mais de 5 anos na empresa, então ela basicamente vai faturando com quem já está ali e não aproveita os novos clientes. A empresa gastando milhares de reais. Mas o nosso tema é esse, é a gestão Exato. da sua carteira de cliente. Então, sim, mas você diz a do segundo lugar? Aqui a análise entre a primeira e a segunda. Por quê? A empresa gastando milhares de reais em tráfego pago para conquistar novos clientes. E aí, aquela que não era vista, segurando Isso, convertendo muito mais. De cada 10 clientes que vêm do tráfego pago, essa segundo lugar, né, convertia assim 4 vezes mais do que a primeira, que quase que nem convertia. Então, assim, quem é que realmente é melhor vendedora? Melhor vendedora é quem convence, é quem tem o argumento certo, quem tem a persistência. Não é o volume no seu contexto, né? Tudo bem que ela fatura bem. Tem a sua relevância. Tem a sua relevância, paga as contas, né? O fixo ali da empresa já está na mão de uma pessoa só, que também é um risco, né? Mas enfim, vamos por partes aqui. Aí, o empresário achando que estava tudo bem, não. Poderia ser muito mais, poderia ser 200, mais de 200 só com essa vendedora. E não estava sendo aproveitado. Aí começa a virar do avesso a história, e a gente começa a perceber que tem muito dinheiro na mesa, como dizem por aí, e dá para a gente encontrar isso com técnica, com gestão do relacionamento com o cliente, com sistemas apropriados para isso. Enfim. Então eu presumo que essa relação, essa gestão de relacionamento não é só por um momento, é um ato contínuo, né? De fato. Inclusive hoje tem até uma nova profissão, digamos assim, né? Um novo cargo nas empresas, que é o CS, que é o Customer Success. É o responsável pelo sucesso do cliente, que é quem? É uma pessoa, é um tipo de vendedor especial, focado especialmente em garantir o sucesso de quem já é cliente, ou seja, dar o melhor acompanhamento possível, saber se está tudo direitinho, se chegou bem o produto, se o serviço saiu a contento, se está surgindo alguma outra necessidade, se algum detalhe, né, dentro do processo aconteceu que não foi satisfatório, e promover as melhores soluções para esse cliente. A permanência dele no mercado é a certeza de um cliente contínuo. Exatamente, eu faço com que esse cliente continue comigo, continue trazendo resultado para a minha empresa e eu sendo solução, como eu falei agora há pouco. Diga-se de passagem, isso não é despesa, né? Isso é investimento, né? Investimento, 100% investimento. Despesa, como a gente, de vez em quando, a gente toca nesse assunto, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite aqui, já a 4ª vez, tendo esse privilégio maravilhoso. É sempre muito bom, eu sempre aprendo muito. E despesa é para poder o negócio funcionar, digamos assim, né? Sim. Custo, como eu não estou dando aula, porque quem me dera, né? Dar aula para o mestre aqui. Eu sou um aprendiz. Eu que aprendo contigo. Custo é para fazer o produto, despesa é para o funcionamento da empresa como um todo, e investimento é aquele que volta acompanhado de mais dinheiro. Cada centavo que eu coloco, ele traz mais com ele. E esse tipo de melhorias, né, esse tipo de estratégia, que infelizmente ainda tem muita empresa arcaica, né, funcionando num formato ultrapassado, não entende. Pagar um funcionário a mais para ele ficar só acompanhando satisfação, não. É para ele vender, só que vender de uma outra forma, com abordagem diferente. Isso é investimento 100%. É impressionante como ainda tem. Mas a que você atribui isso? Esse conhecimento, não, esse fato retrógrado daquele que assim pensa, ou seja, que isso é uma despesa? Que pergunta, viu? Como sempre, suas contribuições são valiosas. O que eu imagino ser o coração disso é porque o comodismo, ele fala mais alto. Eu sempre fiz assim. E deu certo. E deu certo até aqui, então vou continuar desse jeito.
Para que eu vou apostar em uma coisa que eu nem sei direito como é que funciona? Às vezes nem confio, né, em quem fala por aí na internet que dá certo. E aí é mais cômodo para aquele empreendedor ficar no formato que já funciona e às vezes nem perceber quando um avalanche vem, né, e um outro concorrente passa por cima, enfim. Às vezes é mais cômodo. Eu imagino que deve ter mais uma meia dúzia de outras causas, mas eu penso que essa é uma das mais o piores. comodismo, né? Conhecer um pouco mais sobre gestão do relacionamento com os clientes é o nosso tema de hoje. O meu convidado é o consultor empresarial Jean Richelli, aqui no programa Café com Leite. Jean, nada mais justo que bebermos uma água, São Geraldo, né? Por favor. Satisfação maravilhosa. O povo só fala na cajuína São Geraldo e esquece da água, né? Esquece não, porque passa aqui no Café com Leite e tem água. Pode esquecer não. Vamos tomar um cafezinho? Preparei isso aqui, esse é especial, viu? Que eu sei que você tá aí sem querer tomar um cafezinho, mas a produção preparou um aí exclusivo. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, gestão de relacionamento com os clientes? Você fica ligado porque no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo sobre gestão de relacionamento com o cliente aqui com o nosso consultor empresarial, Dr. Jean Richelli, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência sobre o assunto. Mas eu preciso pedir permissão aqui ao meu convidado e olhar para você, querido telespectador, você que acompanha o programa Café com Leite, quer agregar valor aos seus conhecimentos, quer crescer, quer usar, tirar e agregar valor ao seu HDzinho aí, participe do 16º Seminário da Leite e Contabilidade realizado pela Fundação 15 de Agosto. Lá nós teremos palestras importantes sobre reforma tributária, do consumo, nós temos aí falando sobre gestão de tempo, nós temos aí alguns assuntos novos sobre teses vinculantes do TST e muito mais. Será uma manhã inteira para você adquirir muita sabedoria com os nossos convidados, personalidades que conhecem o tema profundamente. Faça sua inscrição, olha, e a inscrição você paga uma fortuna, é tanto do dinheiro que você talvez não possa nem participar. Você pode levar só 5 quilos de alimento, a produção diz que só são 2 quilos de alimento, né, produção? 2 quilos, mas você leva 5, 6, 7, 10, 15, se você não puder mandar deixar, eu mando buscar, tá? Não, Leite, tem aqui 2 fardos, eu mando buscar. Não se preocupe, eu não vou consumir seu alimento. Mande para mim, eu vou fazer eu vou dizer que você fez o bem a alguém. Eu vou buscar lá e vou entregar a alguém. Combinado? Então 2 é pouco, viu? Mas você será muito bem-vindo com 2 ou sem nenhum. Venha para cá, faça sua inscrição aí no Simpla, simpla.com.br, não é isso? Você faz sua inscrição, você não paga nada, gente. É maravilhoso, vai ser uma semana, dia 29 de novembro. 29 é um sábado, pela manhã inteira na Uninasal. O que é que você quer mais, né? Só a Leite Contabilidade faz isso para você. Meu amigo Jean, olha, eu vou deixar aqui no ar logo. Você vai ter que se comprometer 2 coisas. Uma vai ser participar do nosso próximo evento e a outra vai ser escrever uma matéria para a próxima edição do Café com Leite em Revista, que já estão trabalhando aí, viu? Então honra. Isso aí, não adianta você dizer que não dá certo não, que agora já é uma intimação. Vindo de sua parte, já pode considerar-se feito. Oh, rapaz, que maravilha. Tem 2 funções importantes. O seminário, eu quero tirar um pouco do palestrante e dar alguém que tenha a oportunidade de ouvi-lo. Ou seja, eu apenas faço esse intercâmbio. E a segunda da revista, da mesma forma, eu extraio um pouco da sua sabedoria para colocar em um papel, ou muitas vezes também lá no site, de forma virtual, também para agregar valor ao conhecimento daquelas pessoas que precisam tomar conhecimento, que precisam de sabedorias, precisam saber mais. Sempre é pouco, né?
aprender sempre é pouco, né? Então tem essa função, tem esse objetivo. Então é uma intimação, em outras palavras, meu amigo. Já. Vai ser uma alegria gigantesca, até porque esse é meu propósito na vida. Aprender o máximo que eu puder, compartilhar com tanta gente quantas forem possíveis. Que bom, né? Que bom, né? E se a gente morrer e levar o que aprendeu, como é que foi que serviu, né? De nada valeu. Se apaga ali, né? É verdade. Me diga uma coisa, voltando sobre essa questão da gestão dos relacionamentos. Falávamos no bloco anterior na questão da visão do empresário de só querer faturamento, né? Onde é que você enxerga assim, erros mais comuns dele não enxergar que faturamento não é tudo? Faturamento paga a conta, mas não é tudo, né? É verdade. Um outro grande erro, além desse da taxa de conversão, me permita só explicar um pouco melhor essa questão. A taxa de conversão é o quê? Quantas vendas eu fiz, dividido por quantas vendas eu poderia ter feito. Formalizou até um pedido, né? Isso. Teve até uma consulta, orçou, né? Orçou e tal. Só que não converteu, né? Não transformou em venda. Então, digamos que eu consegui fechar com 10 clientes, mas eu atendi 100. Isso significa que minha taxa de conversão é de 10%. Então, o que eu posso fazer para aumentar de 10 para 20? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo converter com 30% de taxa? Significa que os clientes que até me deram a oportunidade de fazer o atendimento, o orçamento, enfim, eles encontraram alguma objeção. E uma das grandes falhas do empresariado, da nossa região, do Brasil inteiro, até alguns do mundo, né? Já tive esse privilégio também de ir até lá para a Europa para aprender com as maiores empresas do planeta, as mais produtivas, enfim. E isso meio que se repete também, é que não mapeiam essas objeções. O que é uma objeção? O que danado é isso, né? Falando no nosso popular. São os obstáculos que o cliente coloca para não comprar. Ele usa que argumento da cabeça dele, às vezes, para dizer não. É o preço, é o prazo, é a qualidade, enfim, concorrente tem N possibilidades. Tem uma rede de lojas cliente minha daqui de Juazeiro, que tem 10 lojas, é uma equipe fantástica, está evoluindo sempre. Eu estou cuidando da consultoria e do treinamento deles, da equipe de vendas e também de outros processos correlatos. E a gente mapeou 27 objeções. Tudo quanto é objeção é um empecilho, é uma pedra no meio do caminho do vendedor que faz com que ele não consiga convencer aquele cliente. Então, mapear isso é fundamental. Onde estão, quais são essas pedras no caminho? E muitas vezes coisas simples que podem ser contornadas, né? Exato. E o que é a gestão do relacionamento com o cliente, a gestão da venda? É eu me antecipar a tudo isso e já ter a resposta para aquele problema. Junto com o mapeamento das objeções, o que é que profissionais como eu fazem? Ou devem fazer, né? Listar também para cada uma daquelas objeções, aquelas desculpas, né, justificativas, ter 5, 10, 30, como eu às vezes consigo montar, 30 respostas para uma desculpa só. E aí eu entrego na mão do meu vendedor, da minha equipe de vendas, um leque de caminhos possíveis para driblar aquele obstáculo que o cliente coloca diante dele. Então, minha taxa de conversão vai aumentar. É natural. Eu preciso trabalhar a qualificação da minha equipe nesse nível de excelência. Esse é um dos grandes erros. E a gestão do relacionamento pode estar inserida nisso aí, né? Isso é a gestão, porque se eu acompanho direitinho o que está acontecendo, como é que está a conversa, qual foi o desfecho, não fechou por quê, eu faço medições disso, né, através de sistemas, ou se for o caso de papel, mas que faça, por favor, de algum jeito faça. Eu estou gerindo o relacionamento com o cliente. Isso também é gestão do relacionamento. Eu estou entendendo, poxa, por que eu não consegui satisfazer esse cliente, esses tantos clientes que não fecharam?
qual foi o pecado que eu cometi? Eu deixei a desejar em quê? Na próxima vez, eu vou estar preparado para isso, sim. Então, a equipe já vai ter se capacitado para isso. Jean, eu sempre digo aqui no programa, dependendo do tema e dependendo muito, mas é uma coisa que eu digo abertamente na rua, nos meus diálogos, é que, por exemplo, para ser um administrador de empresa, 4 anos e o resto da vida nós temos que estudar. Para ser um advogado, 5 anos e o resto da vida. Para ser um médico, 6 anos e o resto da vida. Um contador, 4 anos e o resto da vida. Um engenheiro, etc, etc, etc. É verdade. Para você ser um empresário, até um industrial, um pequeno industrial, um comércio, eu preciso ter o dinheiro e ter a ideia. Aí eu volto atrás e abro um parênteses. Não deveria ser assim. Verdade. Mas é assim. Sou contador e sei que é assim. Leite, eu cheguei e eu quero abrir uma empresa. Agora eu quero abrir uma fábrica de fazer evento. Tá bom. Tá certo. Mas vale a pena? Você estudou? Tem algum indicador que isso vai lhe dar resultado? Não, mas fulano está ganhando alguma coisa, eu vou ganhar também. Não sei se você já passou por isso, mas eu passo por isso e tal. Então, não seria obrigatório, digamos assim, um estudo de mercado, pelo menos, conhecer um pouquinho de custo, pelo menos, para se iniciar um negócio, né? E de relacionamento também. É basilar, né? É o mais básico para quem está começando o negócio. E, inclusive, ter também o conhecimento de quais diferenciais eu posso entregar. Se tem uma coisa que me deixa tenso, Leite... Para entregar a mesma coisa, os outros já entregam, né? Poxa, rapaz, qual é a lógica de eu abrir um negócio novo se não vai ter nada de diferente da concorrência? Não faz sentido. Já nasce com os dias contados. Isso é triste demais. Mas aí é o seguinte, quando eu uso essa expressão e digo que isso acontece, serve de exemplo para que as pessoas, antes de iniciarem um negócio, analisem, estudem, pensem. Por exemplo, eu estou vendo assim um número de supermercado de grande porte no Cariri, no Juazeiro mais especificamente, sendo aberto assim de forma... em toda esquina, não é? Por mês se inaugura um. E eu imagino, a população é a mesma quantidade de pessoas, não aumentou. O consumo não aumentou porque a capacidade de compra não aumentou. Consequentemente, não vai aumentar as vendas. Foram feitos estudos para saber se cabe mais um supermercado desse aqui, quer dizer... Veja só, eu acho que se, em termos proporcionais de população, Juazeiro tem mais supermercado de grande porte do que Fortaleza, viu? Rapaz, interessante. Não brinque não que tem. Em termos proporcionais, nós temos o quê? 300 mil habitantes. Fortaleza tem 3 milhões. Se aqui tiver 10, lá tem que ter 100. Concorda comigo? Verdade, né? É verdade. Então, proporcionalmente, Juazeiro tem mais, viu? Eu vou estudar isso aí. É um caso assim. E um detalhe... Como isso? Quais são os indicadores de gestão de relacionamento, né, de economia, que envolvem isso, de conhecimento? Não é porque eu já tenho um, vou abrir outro. Quer dizer, fadado a fechar amanhã. Ou fechar tudo de uma vez, né? Espero que não. Mas... Não pensa nem sequer em diversificar. Porque você falou em algo interessante. O que é que eu vou oferecer? E se você vai em todos oferecer a mesma coisa. Um faz a sexta-feira da carne, o outro faz a quinta-feira do arroz, o outro faz a quarta-feira do feijão, o outro faz do pão, e assim vai. Quando faz, né? Quando faz, né? Quando faz. E ainda tem um detalhe. Esse tipo de iniciativa nem considera a diversificação do patrimônio. O empresário só coloca os ovos na mesma cesta, quase, né? Sempre, muda de local, né? Abre uma segunda unidade, mas não pensa de crescer que a gente chama de crescimento vertical na cadeia, né? No lugar de ter só o supermercado, no caso, além do supermercado, ter alguma indústria que produz algo para vender através daquele supermercado, como, por exemplo, o Hiper Bom Preço, ele tem vários produtos que são dele próprio, né? Sim. E aí eles já vendem ali mesmo. A margem dele já fica mais alta. Ganha na escala e ganha na distribuição, né? Ganha na produção e na distribuição. Mas, enfim, são momentos de reflexão. A gente está falando assim em grande escala, grandes supermercados,
Mas isso não exclui, nem deve ser excluído dessa relação de diálogo os pequenos também. Muitas vezes fazem isso. Outro dia um cliente meu de uma loja tinha uma loja na rua São Pedro e abriu uma loja em frente, do outro lado da rua. E você vai concorrer com você mesmo, cara. Pelo amor de Deus, o cara que compra do outro lado da rua, ele compra do lado de cá. Não, mas é porque... Bom, então você está apostando na calçada. Tem um detalhe aí. Tem alguns casos onde isso dá certo. Isso pode ser uma estratégia válida, mas tem uma série de cuidados que precisam ser tomados. Sem dúvida, porque o custo é alto, né? Isso. Por exemplo, no caso de farmácia, tem até estudo, eu posso até depois trazer um dia, quem sabe, tem estudo que mostra que quando existe outra farmácia do lado, ou perto, na própria rua ali, o consumo aumenta consideravelmente. Porque gera um fluxo maior. Poxa, ali tem fulano e ciclano, tem a farmácia A e B. Então eu tenho a opção de comprar em uma ou em outra, eu já pesquiso e tal, e aí tende a ficar por ali mesmo. Porque eu tenho o cliente, o comportamento do consumidor, vou sair daqui para ir lá, e aqui eu já estou pertinho, Isso, e aí ele já se satisfaz, porque no comportamento do consumidor ele considera assim, eu já vi aqui e vi ali, e aqui está melhor. Então eu já estou ganhando, eu vou me sair bem aqui, vou conseguir uma compra boa. E aí ele vai ficar por ali. Só que tem alguns cuidados que precisam ser tomados, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Mas sim, tem alguns casos em que essa concorrência gera um aumento nas vendas. É um negócio interessante. Que bom. De certa forma, que bom, né? Que bom. Gente, gestão do relacionamento com o cliente é o tema de hoje aqui do nosso programa. Meu convidado aqui, com muita maestria, Dr. Jean Richelli, aqui no nosso programa. Meu amigo Jean, vamos beber água, São Geraldo, né? Por favor. E mais um cafezinho, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Gestão de relacionamento com o cliente? Você fica ligado, gente. Olha, próximo bloco tem muito mais, eu garanto. Daqui a pouquinho a gente volta. O bloco do programa Café com Leite é motivo de orgulho ter a sua companhia, é motivo de satisfação, é motivo de alegria estar ao seu lado, é motivo de uma grande emoção em deliciar de um cafezinho na sua companhia, mas em especial lhe manter sempre bem informado, né? Porque se você disser que não está aprendendo no Café com Leite de hoje, eu já vou ficar chateado, né? Doutora Francisca Bezerra, advogada, assiste o programa todos os dias. Um beijo para você, doutor. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. É sempre muito bom ouvir seus comentários lá nas redes sociais e também no meu WhatsApp. Fico muito feliz. E quando você se apaixona, quando você gosta de um tema, né? Aí é que os comentários rendem, né? Que bom. Muito obrigado, viu? Espero que a companhia aqui do Dr. Jean lhe seja agradável com esse tema, que eu tenho certeza absoluta que lhe vai agradar também, né? Dr. Jean. Doutor Jean, é comum a gente falar nos erros, nos problemas, nos obstáculos, né? Eu posso tirar proveito, eu posso ter oportunidade nesses relacionamentos com o cliente? Demais. Tem muitas oportunidades que os empresários deixam passar justamente por não fazer essa gestão do relacionamento. Por quê? Se eu estou mais próximo do meu cliente, se eu acompanho melhor como é que funciona aquele processo, aquele filme ali, isso é prazeroso para mim, assistir aquele filme cena após cena e perceber onde é que eu posso entregar ainda mais solução para o meu cliente, então eu posso ganhar mais. Por que eu posso fazer uma venda de apenas R$100 e não uma de 150, de 200, de 300? O que é que eu estou querendo falar aqui? Ticket médio é a forma clássica de se falar por aí.
Mas o que é isso, né? Simplificando. Ticket médio é o valor médio que eu tenho em cada venda. Se eu faço 100 vendas por mês e eu costumo faturar 100 mil reais, 100 mil reais dividido por 100 quer dizer que eu vendo em média R$ 1.000 todos os meses. Certo, todos os dias. Isso, para cada cliente, né? Sim. Para cada cliente R$ 1.000. O que é que me custa fazer algum esforço ali para entender a necessidade do meu cliente e perceber onde é que eu posso agregar ainda mais e vender não 1.000, mas 1.100. Então, meu faturamento vai de 100 mil para 110 mil, com ações que não são assim, não precisa ser, eu preciso reestruturar a empresa inteira para passar a faturar 10% a mais. Não. Às vezes, isso, eu digo às vezes, né? É importante destacar que eu não quero ser leviano, né? Décadas para poder construir um nome profissional, né? Muita ralação, estudo, investimento, trabalho. Contínuo, né? Não vou jogar fora, né? Então, certo. assim, às vezes, você pode aumentar seu faturamento em 10%, assim, de um mês para o outro. De verdade. E eu faço isso acontecer nas empresas por onde eu passo. Por quê? Como é, Jean, que a gente faz para suas perguntas muito sábias? Eu tenho certeza que uma das próximas seria essa. Como é que a gente faz para aumentar esse tal desse ticket médio? É simples assim, oferecendo. Eu entendo o que o meu cliente precisa e passo a oferecer além do... eu tenho um único produto. Eu vendo água. Pronto, então agora eu vou vender água e vou vender suco. Vou vender água e café. Enfim, eu acrescento algo a mais para que aquela venda saia de X para X e mais um pouquinho. Aqui sim, eu tenho uma gestão do relacionamento com o cliente de forma ainda mais eficiente. Eu, essa semana, viajando, parei em um determinado local e fui almoçar. E eu queria comer uma galinha caipira. Né? Disse, rapaz, eu queria comer uma galinha. Se tem um prato aqui que o senhor vai adorar. E bom, estraga. Com algo dentro, né? Brinquedos, com algo dentro, né? Só o prato não me interessava. E ele trouxe, além da galinha caipira, o senhor quer o que mais? Eu digo, não, eu estou satisfeito. Ele disse, mas se eu trouxer um torresminho preparado agora, o senhor vai gostar? Eu disse, traga. Aí é eu não queria, né? Aí eu disse, tá bom. Quando ele trouxe, ele disse, mas o senhor vai degustar isso aí sem beber nada? Eu disse, rapaz, vou porque eu não gosto, eu não quero líquido nas refeições. Não tem problema. Mas se o senhor precisar, eu vou estar aqui. Olha aí. Eu me alimentei e tal, e chamei. Quando eu chamei, ele disse, não diga que quer a conta, diga que o senhor agora quer uma sobremesa. Pronto. Eu disse, rapaz, eu não quero sobremesa. Ele disse, mas porque o senhor não viu? Aí ele foi buscar e trouxe. Olha aí. Aí eu olhei, eu disse, vamos lá pro caixa que eu quero falar com você lá. Eu fui lá no caixa e ele me acompanhou com a sobremesa. E eu terminei pegando uma sobremesa. Ele disse, o senhor não pode saborear uma sobremesa dessa sem beber água, deve seguir. Entendeu a água. Eu fui e disse, meu amigo, você é filho do dono, porque ele era jovem, né? Você é filho do dono. Dono você não é, porque eu conheci esse ambiente aqui e não é, você nem tinha nascido. Aí ele disse, não, sou não. Disse, pois parabéns. Só um baita de um vendedor. Pois é. Rapaz, eu fiquei apaixonado pelo cara no sentido empresarial, sabe? Fantástico. Cara, se eu tivesse um negócio, eu te carregava. Se eu tivesse um negócio aqui pertinho, que é um pouco distante aqui, eu te carregava para trabalhar comigo, sabe? Porque foi assim, encantador. E eu observei, eu fiquei aqui me alimentando e de olho nele, e ele fazendo a mesma coisa com as outras mesas. Ele não foi só comigo. Então, assim, não é um ato isolado. Ele foi em todas e eu digo, mas rapaz, esse cara é bom. E eu fiz questão de ir lá no caixa, porque tinha mais 3 pessoas, e eu parabenizei ele na frente dos outros. Para todo mundo entender que aquele deve ser o padrão. Sim, e ele é merecedor de uma atenção especial, né? Isso sim é um vendedor. Sim. O resto é tirador de pedido. Tirador de pedido, porque né? Se eu chego e digo quero X, você me entrega X, isso qualquer um faz. Até uma criança consegue. Papai pediu X, lá na cozinha, né? Vai lá e um molequinho, né? No bom sentido, vai lá e diz. Mas fazer todo esse processo, aí é um vendedor. E isso é entender o cliente de forma profunda. E olha que ele não me conhecia.
Olha o relacionamento, né? Fez todo o mapeamento diferencial do processo, Sim. né, para entender. Eu sei do que ele necessita. Sim. Eu sei que ele precisa, além da refeição... Ele não vem no um restaurante petisco, olhar aqui as paredes. Né? Um petisco, a sobremesa, uma água, enfim. E essa tem que ser a lógica. Em qualquer negócio, Sim, dá para levar sim, isso além. sim. Seja produto, seja serviço. Enfim. Sem dúvida nenhuma. Me diga uma coisa. É possível ter uma boa gestão de relacionamento com o cliente sem um ato de planejamento, por exemplo, eu gerar essa relação com o cliente, mas eu não planejar. Vai sair bem o meu resultado ou eu vou me sentir deficitário nos meus atos? Eu achei interessante essa palavra sentir, né? Pode até sair bem, pode até ser que você sinta que está bem, mas às vezes você está deixando tanta coisa passar. Eu fico imaginando quem está acompanhando aqui, botando a cabeça para pensar em quantas brechas existem no negócio que podem ser melhoradas amanhã, né? Hoje mesmo, quem sabe. Por quê? Porque esse tipo de desleixo, me desculpa a expressão, doutor, mas às vezes a falta assim do cuidado, né? De, poxa, eu preciso ter uma disciplina maior com o meu negócio. Rapaz, isso é o que bota comida lá em casa. A minha família depende disso. Eu tenho que levar mais a sério. E fazer um bom planejamento me leva a resultados melhores. Por exemplo, já dentro dessa sua pergunta genial, tem a questão de ferramenta. Eu uso o quê para poder me dar embasamento para fazer esse tipo de tomada de decisão, fazer essas melhorias nas minhas vendas? Eu preciso ter, por exemplo, sistemas. Hoje, todos os meus clientes usam sistemas que chamam CRM, voltado para a gestão do relacionamento com o cliente. Todos os meus clientes, sem exceção, usam isso. Por quê? Porque isso faz uma diferença gigante. Eu até fui obrigado a me tornar parceiro, né, de empresas desse ramo, e hoje eu implemento esse tipo de sistema justamente para ajudar essas empresas a aproveitar as oportunidades que eles estão deixando passar. Então, se eu planejo, aí o meu jogo vira com certeza. E uma ferramenta me ajuda demais para isso. Um CRM, ele vai me ajudar a entender quais estão sendo os resultados. Por exemplo, a cada virada de mês, eu sento com meus clientes e analiso tudo o que aconteceu ali para trás. Quais foram as oportunidades perdidas, quais foram os motivos, o que a gente vai fazer de ajuste na nossa estratégia para esse mês funcionar ainda melhor. E assim eu consigo trabalhar de fato um planejamento concreto, valioso mesmo, né? Coisa para inglês ver, como diz a história. Não é só para botar num papel, na parede, não. É real, o planejamento é real. Tá aqui, ó, o resultado foi esse, a análise que a gente faz é essa, as ações serão essas aqui daqui para frente, e a gente vai plantando e todo mundo colhendo. E o ganha-ganha, né? Ganho eu como solucionador daquela limitação, digamos assim, da empresa, né? Ganha a empresa que vai estar vendendo mais e ganha o cliente dele, né? O cliente da empresa que está sendo melhor satisfeito, está recebendo mais soluções. Essa sua função, ela é muito construtiva nas empresas, ela tem um valor significante, né? E eu preciso enxergar isso quando empresário, né? É verdade. E acertar o profissional, porque de qualquer maneira também todos querem ser, mas será que todos são? Todos querem, mas será que todos têm referência? Eu sempre digo, quando você vai contratar um profissional de serviço, em especial, super especial, na sua atividade, que é de extrema relevância, me dá referências, me diz para quem você, me mostra resultados, para que você possa gerar credibilidade. Se possa gerar credibilidade para o meu negócio, eu vou botar você dentro do meu negócio. Você vai ver os meus números. Então, não é fácil eu te dar se você não me dá uma referência. Não, minhas referências é A, B, C e D. Ah, sim, sente aqui. Aí a conversa é outra, né? Eu acho que isso é muito bom. No seu caso específico, todos os casos, mas aqui citando o seu exemplo, né, Jean?
Exato. Eu até comentei agora há pouco, né, que levei décadas para poder construir um nome, né? Ainda pra continua, perder é bem facinho, né? Sim, e ainda continua estudando, né? Jamais pararei, né? E por quê? Porque para perder essa construção é fácil demais. Basta que eu prometa algo e não entregue. Só isso, começa só por aí. Já e era. Acaba tudo por aí, né? O destroço, né, é terrível. E assim, a minha alegria é justamente essa, né? Poder ser contratado e recontratado e renovados os contratos constantemente. Por quê? Porque existe forma inteligente, prática, sem precisar de muita complicação para entregar resultado nas empresas. Da sua competência e dos resultados que você tem demonstrado dos seus clientes, eu tenho certeza que você não falta mercado. Ele é consultor empresarial com extrema competência naquilo que faz. Eu converso com o Dr. Jean Richelli aqui no programa Café com Leite, com o tema gestão de relacionamento com o cliente. Meu amigo Jean, essa conversa ela é muito assim convidativa a permanecermos aí durante mais algum tempo, mas a produção fica ali só fazendo assim. Eu não sei o que é esse negócio, é tempo, é assim, faz assim, tempo, assim, do né? tempo. É um tempo e eu preciso fazer uma pausazinha. Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo, a gente volta logo, tá bom? Um prazer. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. Conforme prometido, curtinho, volto já, fique aí. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero agradecer aqui a companhia do meu irmão, do meu amigo Jean. Muito obrigado. Ótimo aí, sucesso para você, que Deus lhe abençoe. Amém. Tá? E eu espero que você venha aqui mais vezes, que é sempre muito construtivo e gera sempre uma boa relação, né? Muito obrigado. Sempre um prazer para mim e poder provocar, como a gente falou agora há pouco, provocar na mente daqueles que nos assistem, que eles podem fazer das suas empresas, né, das suas vidas, até porque não, melhores, né? Podem melhorar esses aspectos. E é uma alegria gigantesca estar aqui. Obrigado, doutor. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Aproveitar também e mandar um abraço aqui. Edilânia Agostinho, lá no Sítio Alegre. Edilânia, beijo para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquei muito feliz quando você mandou aquelas imagens dizendo que assiste o Café com Leite, viu? O coração fica aqui emocionado e muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz, tá? Muito obrigado pelo carinho. Um beijo grande para você e todos lá no Sítio Alegre, aqui em Juazeiro do Norte. Manuel Domingos na Rua da Glória também, Denise Ribeiro na Rua do Mosteiro, Socorro e João na Rua Delmiro Gouveia. João, obrigado aí, você sempre acompanha o programa, né? Todos que acompanham nos acompanham aqui pela Brisa Net em todo o Nordeste. A Brisa Net está crescendo cada vez mais aí e através da TV Cariri e da TV Verde Vale nós estamos indo muito além, viu? Luísa Maia em Brejo Santo, Assis Soares em Caririaçu, Sueli Santos no Crato, senhor Dedé Pintor. Ele disse, diga Dedé Pintor que todo mundo me conhece. Então um abraço para o seu Dedé Pintor. E queria aproveitar também e pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais, @pcafécomleite, leite com 2T, viu? Coloca aqui nos caracteres. E também TV Café com Leite, @TV Café com Leite. Nos siga e tenha lá muitas informações e todas as edições do programa Café com Leite você vai encontrar lá no site tvcafecomleite.com.br. De segunda a sexta-feira você assiste o programa Café com Leite a nível regional e aos domingos às 23 horas na Rede Meio de Comunicação. Não vá dormir sem uma boa informação no programa Café com Leite. Em nome da minha produção, eu quero agradecer a você pela companhia, obrigado a você pela audiência, um beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau.